artigo 1º da Constituição. Pá, parará, parará, parará. Vai começar o artigo 1º. Vamos lá então. Dos princípios fundamentais. Vocês percebem aqui, do título 1, dos princípios fundamentais, dos princípios, tá bom? E aí depois, o título 2, dos direitos e garantias. Agora eu vou pedir para vocês só uma atençãozinha. Lembra quando a gente falava que o preâmbulo era o quê? Um norte para os princípios fundamentais. Por quê? Porque logo depois do preâmbulo, vem os princípios. Então ele é o quê? Um norte para os princípios, um norte interpretativo. Por quê? Porque o preâmbulo está aqui e logo depois vem os princípios. Muito bem? Artigo 1º ao artigo 4º. Vou fazer esse trem aqui com 10 minutos. Todas as aulas demoram uma aula inteira, agora eu vou fazer com 10 minutos. Muito fácil. Doutor, princípios é muito fácil. Até aqui entenderam o preâmbulo? Mas eu acho que melhor que o preâmbulo foi ensinar como que busca questões no site. Fácil ou difícil? Eu vou pedir para o Paulo, nós vamos fazer um tutorialzinho no site. Questões, tutorial, como localizar a sua questão, Paulo. De falar para o Felipe, aí o aluno, como buscar questão? Porque tem muitos alunos que têm dificuldade mesmo. Então, clique, ícone tal, digita questão tal. Você percebe que quando a gente explica, todo mundo acha fácil. Mas na hora de fazer, um pouquinho de preguiça e um pouquinho de falta de conhecimento de informática. Mas mais é preguiça mesmo. Porque o cara não erra certo, ele acaba localizando onde que é o negócio certo. Mas é normal o ser humano. Então, fazer um tutorialzinho pequenininho. Questões do IPO. 1, clique questões. 2, tá? Refaz a pergunta para mim, por favor. Direitos e garantias. Sim. Quando ele quis dizer dos direitos e garantias, ele disse, o que ele quis dizer com direitos e garantias? Todos esses artigos são norma jurídica, direitos, normas constitucionais, e uma garantia de que isso é um direito inalienável do cidadão. Então ele tem 2 braços. Essa norma não é apenas uma norma direita, é uma norma garantia. É isso que o Zé Afonso fala. Inclusive até vi ele falando isso numa palestra em São Paulo. Ele explicando lá no dia, ele falou, ó, a Constituição não é apenas um artigo, ele é um direito porque está escrito, mas também é uma garantia. Ele tem 2 forças, uma como norma jurídica e outra como garantia constitucional. Ele fala que não está direito livre, aí se esse direito violado, né, aí entra com o habeas corpus. Na verdade é assim, eu tenho o direito de ir e vir. Isso está escrito na lei. Só que isso também é uma garantia, não é apenas uma letra morta da lei. Por isso que eu posso entrar com remédio constitucional, porque ele é garantido ao cidadão, um direito que é garantido. Bacana? Doutor, olha aqui para mim. CF do artigo 1 ao artigo 4º, ele é dividido assim, 1, 2, 3, 4. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Nunca esqueçam essa explicação, por favor. Olha que fácil, pessoal que está em casa. Pessoal que está em casa, presta atenção nessa explicação. Pessoal que está fazendo aí sargentos online, pessoal que está fazendo IPO, Polícia Civil, pessoal que está fazendo aí outros concursos. Presta atenção, o artigo 5º não começou ainda. Nós estamos falando do artigo 1º ao 4º. Você pode ver que o artigo 5º é título 2. Nós estamos falando ainda do quê? Dos princípios. Então, vamos lá. Quando a gente fala dos princípios, a gente fala assim,
Fundamentos. Fundamentos. Quais são os fundamentos da República Federativa Brasileira? 2. Quando a gente fala 2, a gente fala sobre 2. Poderes da União. Poderes da União. O artigo 2º, 3, ele diz: objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais. E o 4º, os princípios que regem as relações internacionais. As relações internacionais. Doutor, nós estamos começando a CF. Depois do intervalo, nós já vamos fazer o artigo 5º. Olha aqui para mim. Agora não mais preâmbulo. Preâmbulo antes, Constituição, 250 artigos, a DCT, 114 artigos. Agora é Constituição. Nós entramos dentro da porta. Atenção, toque, toque, pode entrar. A Constituição fala, pode entrar. Nós estamos abrindo o artigo 1º. Artigo 1º ao artigo 4º. Olha que fácil. 1. Fundamentos. 2. Separação dos poderes. 3. Objetivos fundamentais. 4. Princípios que regem as relações internacionais. Nós estamos falando ainda de princípios. 4. 1. Fundamentos. 2. Separação dos poderes. 3. Objetivos fundamentais. 4 princípios que regem as relações internacionais. Doutor, eu quero ficar craque nisso. Você tem que saber o que cada artigo fala. Fundamentos, vamos lá. So, si, di, va, plu. Poderes da União não tem mnemônico. Objetivos fundamentais. Vamos lá, objetivos fundamentais. Quais são? Conga, erra, re, prom. So, si, diva, plu. Conga, erra, re, prom. E princípios que regem as relações internacionais. Desorece e não e precon. Pronto, acabou. É só isso. Se você quiser acertar todas as provas do Brasil, você só precisa saber isso. Doutor, fácil ou difícil? Ave, super fácil. Quantos princípios são? 4. De novo, a chatura. Fundamentos, separação dos poderes, objetivos fundamentais e princípios que regem as relações internacionais. 1. Fundamentos, so, si, diva, plu. Separação dos poderes, não tem mnemônico. 3. Conga, erra, reprom. É a música da Gretchen. Congaracum. Era a música da Gretchen, lembra da conga? E depois, princípios que regem as relações internacionais. Desorece, e não, e precon. E não. O senhor vai explicar eles agora? E não. Vamos explicar aqui agora. Ó. Então, artigo 1º. Fundamentos. São fundamentos da República. Vamos lá? Fundamentos. So, si, di, va, plu. Olha que coisa mais sem lógica. De fácil. Então, a República. República, forma de governo. Federativa, forma de Estado. Formada pela união indissolúvel dos Estados. Por isso que é o Pacto Federativo, é a união indissolúvel. Constitui um crime contra a segurança nacional, tentar contra o Pacto Federativo, é cláusula pétrea.
Inclusive é cláusula pétrea explícita. Quais são as cláusulas pétreas explícitas? Separação dos poderes, voto direto, secreto universal e periódico, direitos e garantias individuais e forma federativa. Então não adianta. Pode tentar alterar a forma federativa? Pode, não pode é abolir. As cláusulas pétreas podem alterar, não podem. Aqui, amor. Obrigado, amor. Você foi muito gentil. Obrigado. Feito. Então, olha só. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios. Doutor, estados e municípios, todos eles são independentes e harmônicos entre si. Não existe, preste atenção, não existe mais força da União do que sobre os estados. Todos eles têm o mesmo valor no Pacto Constitucional Federativo. Então, aquele município pequenininho lá do Amazonas tem a mesma força de Brasília, tem a mesma força do estado de São Paulo. Doutor, quem tem mais valor? A União, os estados ou os municípios? Todos têm o mesmo valor. Todos têm o mesmo valor no Pacto Federativo. Não existe um que tem mais valor que o outro. Constitui-se em Estado democrático de direito. Qual que é o regime de governo? Democrático. E tem como fundamentos. Então, se você não souber que o artigo 1º é fundamentos, fica em casa. O que é fundamentos? Soberania. Cidadania. Dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Doutor, entendi. O que vai cair na prova que o aluno tem que saber? Quantos princípios? 4. Tem que saber os nomes. Fundamentos, separação dos poderes, objetivos fundamentais e princípios que regem as relações internacionais. Doutor, quais são os fundamentos? Soberania. Cidadania. Dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. As perguntas sempre estão aqui, livre iniciativa e pluralismo político. Então, para mim acertar essa questão, eu preciso de 4 coisas. Saber que o artigo 1º é fundamentos. 2, conhecer o mnemônico, sociediva plu. 3, eles vão colocar aqui valores sociais do trabalho e da livre concorrência. E você não estiver preparado, você vai achar que é livre concorrência. E não é livre concorrência, é livre iniciativa. E pluralismo político. E eles vão colocar na prova pluripartidarismo. E se o aluno não tiver afiado para as 2 questões, ele vai jogar pela janela a questão mais fácil da prova da Polícia Civil, que é quase todas as provas perguntam. 1, fundamentos, sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, não é da livre concorrência, e pluralismo político, não é pluripartidarismo. 2, parágrafo único, todo poder emana do povo. Quem disse isso? A Constituição, porque o Abade Chartres diz que todo poder pertence à nação. Quem disse isso, que todo poder pertence à nação? O Abade de Chartres, no livro Que És o Terceiro Estado. Doutor do céu, mas está ficando fácil demais, parece que eu já estou falando constitucional igual se eu fosse um mestre, uma mestra. Depois fica normal. Que o exerce por meio de representantes eleitos, poder constituinte originário. Representantes eleitos é o poder constituinte derivado. Eleitos ou diretamente. O povo pode exercer por meio diretamente? Pode. Como que o povo exerce o poder constituinte diretamente? Plebiscito,
referendo ou projeto de iniciativa popular. Plebiscito é quando não tem lei sobre o tema. Referendo, tem lei sobre o tema. Agora vamos lá, dica 2. Isso aqui é dica... Agora se atrapalhamos. Dica 6. Dica 7. Aqui artigo 1º. Dica 7, artigo 1º. Dica 8. Artigo o quê? 2º. Então vamos lá. Todo o poder emana do povo. Quem falou isso? A CF. Emana da nação. Então quem falou isso? O abade Joseph Emanuel de Siés, né? Siés. Na obra o quê? Que és o terceiro estado. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. O povo exerce, então vamos colocar, o povo exerce esse poder através de quê? Através dos representantes eleitos. Poder constituinte o quê? Derivado. Ou exerce ele diretamente. Agora pergunta, o que eu quero saber, que vai estoporar a cabeça dos 6 no dia da prova, como que o povo exerce o poder constituinte diretamente? Vamos colocar aqui, como, Silvio? De 3 maneiras. Plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular. O projeto de iniciativa popular autoriza entrar com o quê? Emenda constitucional? Não. A União não permitiu que o povo entrasse com emenda constitucional reformadora. Permitiu que entrasse somente com um projeto de lei. Doutor, não é possível entrar com um projeto de emenda reformadora? Sim, nos estados. Alguns estados brasileiros permitem que o povo apresente emenda constitucional mas a CF permite? Está vendo? Todo mundo ficou calado agora, né? Sempre quando eu falo desse assunto, eu explico, o pessoal fica olhando comprido. É a primeira vez que ele fala. E eu já falei isso aqui na sala de aula umas 1000 vezes. Então, todo mundo fica atento com essa parte. Como que é possível o povo exercer o projeto de lei diretamente? O poder constituinte. Então, pessoal, presta atenção agora. Dica 9. Olha aqui, O povo exerce o poder, o quê? O poder diretamente. Então, vamos lá. Através de quantas maneiras? 1, 2, 3. Através de quê? Plebiscito. Você marca sim ou não, não é sim? Só que sobre esse tema não tem o quê? Não tem lei. Referendo. Você marca sim ou não, e sobre o seu tema já tem lei. Eu já expliquei isso aqui. Armamento, armas, nós já falamos que é referendo. Por quê? Porque quando nós votamos sim ou não, já tinha lei de armas. Pessoal, teve no Brasil uma votação se você era a favor das armas em casa ou não. As pessoas votaram que não. Por que é referendo? Porque nós já tínhamos em vigor a lei de armas. Doutor, e o mais importante, através da iniciativa popular. A iniciativa popular é para fazer o quê? Olha aqui para mim. Leis ou alterar a Constituição? A Constituição não permitiu fazer emenda constitucional. É para fazer leis. Que leis? Ordinárias e leis complementares. Agora eu quero de vocês a pergunta do concurso. Está aqui. Leis, né? Está aqui, Leis federais, leis estaduais e leis municipais. Qual que é o quórum
para a iniciativa popular propor leis federais. Qual que é o quórum para o povo propor leis estaduais? Qual que é o quórum para propor leis municipais? Olha que pergunta boa. Então vamos lá. Federais, tem que ter quantos por cento do eleitorado? 1% do eleitorado nacional. Quantos estados? 5 estados. Quantos por cento de cada estado? 0,3% de cada estado. Doutor, estadual, quantos por cento? 5% ou 1%? Hã? Então, é 5% ou 1%? Eu sei. Então, sabe, então escreve. Não vou escrever. Então, 5% do eleitorado estadual, em pelo menos quantos municípios? 5%? Em 5 municípios, aqui é 1% do eleitorado estadual, aqui é 1% do eleitorado, 5% ou 1%? Ou é 1%? 1% do eleitorado estadual em pelo menos 5 municípios. E aqui? 5% do eleitorado municipal. Vamos ver? Vamos ver? Se o cara não souber isso, fica em casa. Fica em casa. Sua mãe fala assim, eu paguei o cursinho para você, infeliz, 2 anos, vai fazer prova. Eu falei, não vou, mãe, por que você não vai? Eu estou triste. Eu estou bem, eu estou triste. Mas filho, fica feliz, você vai passar. Não, mãe, eu não vou, não, eu estou triste. Melhor do que chegar no dia da prova e falar a porcaria do eleitorado nacional. Então vamos lá. Vamos lá, Ctrl F, 5 estados. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei. Então, a iniciativa popular não é de emenda constitucional, é apenas de projeto de subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada estado. Então, o Abade de Siés diz que o poder pertence à nação, e a SEF diz que pertence ao povo. Qual o livro? Que és o terceiro estado. Entendi, doutor? Lá ele disse que o povo pode exercer através dos representantes, poder constituinte derivado, ou o povo exercer diretamente, poder constituinte originário. Como é que o povo adota diretamente? Através de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Plebiscito, eu voto sim ou não e não existe lei sobre aquele assunto. Referendo, eu voto sim ou não e tem lei sobre aquele assunto. Iniciativa popular é para apresentar, amorzinho, projeto de lei. Lei, que lei, doutor? Lei ordinária e lei complementar. O que quer dizer isso, lei ordinária? Chupa essa bala, miserável. Lei ordinária é metade dos presentes na sessão, maioria relativa. Lei complementar é maioria dos componentes da casa, que é um número fixo. Entendi, doutor. Então, doutor, e a iniciativa popular é para apresentar projeto de lei federal, 1% do eleitorado federal, nacional, 5 estados, 0,3% de cada estado. Agora, olhem o que fala o artigo 24 da Constituição. 22. Todo mundo olha aqui para mim. 22, olha aqui para mim, ó. Me perdoa. Quer ver? Vou colocar aqui. Dos servidores públicos das regiões, municípios. Então vamos lá, dos municípios. Compete aos municípios. Artigo 30. Me perdoa, está aqui, ó. Artigo
29, eu falei 22 é 29, 22 é competência privativa. Artigo 29, olha o que fala aqui, ó. Quem que acerta isso? Onde que está a questão da prova? Onde que ela está? Essa aqui. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado municipal. Então, doutora, a iniciativa popular nos municípios e bairros, 5% do eleitorado municipal. Agora vamos ver se é do MT, Constituição de Mato Grosso. Vamos lá, Chamo, artigo 8º da Constituição de Mato Grosso, por favor. Está aqui, ó. Doutor, põe um pouquinho maior só para mim ver. Vê, forçou, hein, doutor? A iniciativa popular consiste no exercício, é estadual, né? Porque nós estamos na Constituição estadual. Consiste no exercício direto do poder político pela população mato-grossense, podendo ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa, no mínimo, não é 5%, é 1%, em pelo menos 5 municípios. Estão vendo lá? Então, doutor, o povo pode participar da Constituição, da criação das leis do país? Sim. De que forma? Através de plebiscito, referendo ou projetos de leis, ordinária e complementar. Quórum de iniciativa federal, 1% do eleitorado nacional, 5 estados, 0,3% de cada estado. Aqui, 1% do eleitorado estadual, 5 municípios. E aqui, 5% do eleitorado municipal. Eu mudo de nome, mas a pergunta da prova é essa. E ninguém acerta. Não sei por que o aluno tem um blackout cerebral nessa hora, ele não aceita que é 5%. Aqui, 1% do eleitorado nacional. Eu vou explicar. O TSE diz o seguinte: quantos milhões de eleitores tem? Nós temos hoje 250 milhões de pessoas no país. Mas eleitores nós temos em torno de, 30 milhões de pessoas que votam, 40 milhões. Não é todo mundo. Então, o TSE faz o cálculo. Quantos milhões de eleitores nacionais? Tanto. Segundo, esse 1% é 1% em cima dos, vamos imaginar que seja 50 milhões. Então tem que ser 1% de 50 milhões? Tem que ser, 500 mil? Não, 50 mil. Bora fazer o cálculo? 500 mil, que seja, eleitor. Esses 500 mil tem que apresentar no projeto de lei, ser subscrito por pelo menos 5 estados. Então, eles têm que aparecer 80 mil do estado, 100 mil do outro, que dê 5 estados. Só que cada estado tem que entrar com 0,3% do eleitorado nacional. Então, 0,3%. Então, não, a verdade não é só São Paulo entrar com 490 mil votos e os outros entrar com 30 votos. 0,3% de cada estado tem que ser 0,3% do eleitorado nacional. Então, 1% do eleitorado nacional. Vamos ver. Já vamos fazer esse cálculo certinho. Quantos eleitores tem no Brasil? Eu acho que é 50 milhões. Ave, 144 milhões de eleitores. Brasil tem 144 milhões de eleitores. Achei que era 50 milhões. 144 milhões, 1%, são 1 milhão, não. 1.400.000. Então eu teria que ter, no Brasil, para votar o negócio de lei, eu tenho que ter 1.400.000 eleitores. Esses eleitores têm que ser divididos da seguinte forma: eles têm que aparecer em 5 estados. Pode ser da mesma região? Pode ser tipo da mesma região que no Centro-Oeste? Sim. Agora, aqui o estado de Goiás.
Tem quantos milhões de eleitores? Goiás tem 1 milhão. Desses 1.400.000, desses 1 milhão de Goiás, 0,3% vai ter que votar favoravelmente. Então, desses eleitores, 0,3% tem que colaborar para chegar nesses 1.400.000. Não, Goiás só votou 2 eleitores, ele não serve o Estado. Tem que ser pelo menos 0,3% de cada Estado. Então, dos 5. Então, o Mato Grosso tem quantos eleitores? 500.000. O Mato Grosso entrou tem que entrar com 0,3% dos 500.000 para endossar os 1.400.000. Entendeu? O 0,3% é relativo ao eleitorado estadual. Eu tenho que ter 0,3% do eleitorado estadual que ajuda a chegar no 1 milhão e... Então você vai poder ter de 4 estados 0,3% e no outro 92%. Pode ser. Só que de 4 estados tem que ter pelo menos 0,3%. 0,3% do eleitorado nacional ou do eleitorado estadual? Estadual. Show de bola. Legal, a nossa aula foi bem legal. Agora nós vamos continuar depois com objetivos fundamentais, com princípios internacionais, e nós já começamos o artigo 5º. Ou seja, daqui meia horinha nós estamos começando o artigo 5º. Bacana? Vamos lá? Pessoal, vamos lá rapidão para a gente terminar, começar o artigo 5º. Agora a gente está falando do artigo... Que artigo? Dica 8. Dica 8, artigo... Dica 10, artigo 3, né? Terceiro. O artigo 3º é objetivos fundamentais. Então é com, ga, erra, re, prom. Conga, erra, re, prom. Conga, erra, re, prom. Então vamos lá, todo mundo rapidão. Constituem objetivos fundamentais da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade. Nós temos um mnemônico aqui. Qual que é esse aqui? O que é isso? E aí? Circos. Vamos lá. Construir o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. Essa não cai na prova. Garantir o que? Essa aqui cai na prova. O desenvolvimento nacional. Essa aqui cai na prova. E erradicar as desigualdades, o que? Desigualdades regionais. Regionais. Muito bem, que mais? Erradicar e aqui, erradicar, né? Eu coloquei no lugar errado. Doutor, então vamos lá. Nós já vamos agora no artigo 5º, já termina. O artigo 4º já termina. Erradicar a pobreza, né? Erradicar a pobreza, esse aqui não cai. E esse aqui, reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que cai na prova é só isso aqui, regionais. E promover o bem de todos, que é o circos. Então, cor, idade, raça. É com S. Sexo, idade, raça, cor, origem. É circo. Muito bem. É chatinho porque ninguém quer fazer circo com S. Então, sexo, idade, raça, cor, origem. 1, 2, 3, 4, 5. Isto. Doutor, então presta atenção. Na verdade, os objetivos fundamentais é conga, construir, ga, garantir, erra, erradicar, re, reduzir e prom, promover. Doutor, entendi.
Objetivos fundamentais. Fundamentos, sociediva plu. Objetivos fundamentais, conga erra, reprom. Doutor, aonde que estão as perguntas da prova? As perguntas da prova estão simplesmente aqui. Tá bom? Quais são os valores do promover? Circo. Sexo, idade, raça, cor e origem. Entendi. Doutor, eu devo garantir o desenvolvimento de todo o Brasil e reduzir as desigualdades regionais. Doutor, na prova eles dizem que garantir o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades nacionais. Existem desigualdades nacionais? O que é desigualdade nacionais? Seria desigualdade entre nações. O Brasil vai reduzir a desigualdade com os Estados Unidos? Não, pô. O desenvolvimento tem que ser nacional. Eu vou reduzir as desigualdades regionais do Nordeste para o Rio Grande do Sul, para São Paulo. Todo mundo entendeu? Então, eu vou reduzir as desigualdades regionais e promover o circo. Sexo, idade, raça, cor, origem. Então, eu garanto o desenvolvimento nacional e reduzo as desigualdades regionais. Doutor, na prova diz assim, eu vou repetir de novo. Reduzir as desigualdades regionais. O que é reduzir as desigualdades regionais? É como se eu falasse que o Paraná tem que ser tão próspero quanto São Paulo. Tudo bem, é isso que busca a Constituição. Agora, se eu falasse reduzir as desigualdades nacionais, é como se eu falasse que o Brasil tem que ser igual à Europa e com os Estados Unidos. E isso não tem parâmetro. Cada país tem o seu desenvolvimento. Certo? Então, por gentileza, olha que fácil. Conga, erra, reprom. Circo, reduzir as desigualdades regionais e garantir o desenvolvimento nacional. É quase certeza que vai perguntar exatamente invertendo esses dois campos aqui. Agora, dica. Muito bem. Agora, certo? Agora nós vamos falar sobre o artigo 4º. Pessoal, agora olha só, dica 11, artigo 4º da CF. Nós vamos falar de princípios que o que? Regem o que? As relações internacionais. Todo mundo olha para mim, quantos princípios são? Vamos lá, quantos princípios são? 11, 10. 10. Paulo, eu agora vou pedir para vocês bastante atenção. Todo mundo olha para mim. Você não vai encontrar no Google. Você não vai encontrar aula de telepresencial com outro professor. Você não vai encontrar isso em doutrina. Isso aqui são as bancas que são malandra que pede essa divisão. Quando você olha o artigo 4º, ele não tem divisões. Nas provas eles pedem a divisão. Então, esses 10 princípios, quantos princípios são? 10. Ele se divide em 3 grupos. 3 grandes grupos. Grupos referentes à paz, grupos referentes à pessoa humana e grupos referentes à independência. Independência, o quê? Nacional. Doutor, está escrito aonde? Vai por mim. Aprende assim. Paz, pessoa humana e independência nacional. Qual é o mnemônico dos princípios relacionados à independência nacional? Não. Doutor, paz. Nós temos 2 mnemônicos. O homem grandão com a mulher pequenininha. E a mulher grandona com o homem pequenininho. Nunca esqueçam isso. O grande com o pequeno, a pequena com o grande. Então, nós temos 2 mnemônicos. Precon e desorece. Vocês que vão me ajudar a fazer. Paz. Qual o mnemônico ligado à paz? Desorece. Desorece. Qual que é o mnemônico ligado à pessoa humana? Precon. Precon. Doutor, fantástico. Nunca esqueçam isso. Acabou. Então, esses são assim que o aluno tem que defender na hora da prova.
Então, doutor, desorece. Pronto. Doutor, fundamentos, sucediva plu. Em vez de ser pluralismo, vai perguntar na prova pluripartidarismo. Valores sociais da livre iniciativa, vai falar da livre concorrência. Doutor, entendi. Separação dos poderes. Né? Separação dos poderes. Nós acho que nem lemos o artigo 2º. Nós vamos ver agora a separação dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos falar o último, separação dos poderes, que eu pulei, sem querer. Todo poder emana do povo diretamente. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Federal, 1% do eleitorado nacional, 5 estados, 0,3% de cada. Eleitorado estadual, 1%. Estados, 5 municípios. E municípios, 5% dos eleitorados municipais. Show de bola. Doutor, objetivos fundamentais. Conga, erra, re, prom. Eu reduzo as desigualdades regionais e eu garanto o desenvolvimento nacional. Independência nacional. Paz, pessoa humana, independência nacional. Tem que saber dividir. Independência nacional e não. Paz, mnemônico pequeno com o grande, né? Paz, desorece. Precom, mnemônico pequeno com a palavra grande, pessoa humana. Agora é só fazer. Doutor, no dia da prova, eles vão mostrar, aí é só você pegar os mnemônicos. Então, vamos lá. Defesa da paz. Tá vendo? Tá vendo lá? Defesa da paz. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Tá vendo aí? Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo, ao racismo. Cooperação. E igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados. E o que é prevalência dos direitos humanos. O que é concessão de asilo. Doutor, gente, mas é fácil demais esse trem, doutor. Mas tem que saber os mnemônicos, senão é a mesma coisa que não ir para a prova. Depois, independência nacional. E autodeterminação. Autodeterminação. E não intervenção. Não intervenção. Doutor, o senhor pode fazer para nós? Keila. Princípios 10. Divide em 3 grupos. Independência nacional, paz, pessoa humana. Independência nacional, não. Independência nacional, autodeterminação e não intervenção. Paz, palavra pequenininha com mnemônico grande. Pessoa humana, palavra grande com mnemônico pequenininho. É o contrário. Paz, desorece. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e cooperação e igualdade. Pessoa humana, prevalência dos direitos humanos, e com concessão de asilo político. E não. Já falamos, né? Independência nacional, autodeterminação e não intervenção. Por incrível que pareça, aqui não tem pegadinha deles invertendo aqui as palavras. Não tem. O que eles só querem é que você saiba a divisão dos grupos. Quantos grupos? 3 grupos. Doutor, eu vi uma coisa hoje que eu gostei muito. Eu vi uma questão para juiz federal que eu não sei nem qual que era a pergunta, mas eu vi uma pergunta de preâmbulo que eu conseguiria acertar. Depois vi uma pergunta para investigador do Ceará, não foi? Pará? Que eu acertaria fácil. Então, o que eu quero pedir para vocês? Vocês hoje estão em pleno mês de julho de 2018, sem um edital anunciado.
Vocês são o melhor do que essa Cuiabá tem para oferecer, estudando para concurso. Todos vocês estão dando uma garra, se preparando antecipada. Qualquer um em casa fala assim, por que você está estudando? Eu vou lá, porque o doutor Ivar contou a história de um aluno, Sérgio, e o Sérgio estudou ano passado para investigador do concurso que vocês vão fazer. Então ele estava estudando antes, e acabou que saiu para delegado, ele aproveitou e acabou passando para delegado. Então percebam que estudar antes, quando chegar o concurso, qualquer concurso você está preparado. Se nós conseguirmos colocar na cultura de quem quer passar essa beleza, que é estudar antes e preparar bem, o progresso financeiro é uma consequência normal. Muito bem? Doutor, eu vou conseguir, claro. O senhor vê em mim, claro. Certeza. Daqui a pouco, um dia na delegacia, o senhor lembra de mim? Já vai eu votar vovô, né? Ô, vovô, o senhor lembra de mim? Falar, eu lembro. Hã? Nada, vocês vão para o interior, depois lá vai casar, vai arrumar a filha, vai virar fazendeiro. Um dia nós vamos cruzar em algum lugar e falar, o senhor lembra de mim? Falar, rapaz, eu lembro, você estudou comigo. Então, hoje já sou juíza, já sou promotor, já sou delegado, já estou na polícia, já estou na classe especial. Eu não te falei que passava rápido? Fala, doutor, o senhor falou mesmo, foi uma bela de uma aventura. E a vida é uma grande aventura. Ainda você diz para mim, amorzinho, ainda vai sentir saudade. Quando eu era jovem, tinha tantos sonhos, tinha tanta vontade de vencer, e hoje eu estou aqui. Bonito, né? Tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Cada minuto que a gente vive sonha é muito maravilhoso. Doutor, podemos começar então o artigo 5º. Podemos? Belezinha? Graças a Deus fizemos rápido aqui. Então vamos lá, começar o artigo 5º. Doutor, o que dá para a gente? Separação dos poderes. Artigo 2º, faltou esse pedacinho. São poderes da União? Dica 12. Dica 12. Dica 12. Aqui, ó. São poderes da União? Dica 12. Separação dos poderes. Que artigo que é? Artigo 2º da CF. Então, doutor, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? Todo mundo sabe. Então, quem fez isso aqui? Teoria da separação dos poderes, certo? Da separação dos poderes. Os poderes no Brasil, a separação é relativa. É relativa. E quem fez a separação dos poderes é Montesquieu. E como é que ele deu esse nome da separação dos poderes? Método da tripartição dos poderes. Da tripartição dos poderes. Tripartição dos poderes. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Houve um barão de Montesquieu que escreveu um livro. O livro era o livro. Eu já vou ler para vocês. O livro do Barão de Montesquieu. Já vou te passar a palavra, amor. O Barão de Montesquieu fez o livro. Maquiavel fez o Príncipe. Thomas Hobbes fez o Estado. O Barão de Montesquieu fez o Fiel das Leis. O Espírito das Leis. No Espírito das Leis. Show de bola. Espírito das Leis. Então isso aqui tudo é importante para concurso. Então vamos lá. Um francês chamado Barão de Montesquieu fez um livro chamado Espírito das Leis. E lá ele dizia que o Estado deveria se dividir em 3 poderes harmônicos e independentes entre si, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Muito bem, ele está previsto no artigo 2º da CF. E a separação dos poderes no Brasil é relativa ou absoluta? É relativa. Por quê? Porque, por exemplo, você é presidente do Tribunal de Justiça. Você percebe que as comarcas precisam comprar computadores. Sabe o que você vai ter que terminar? Uma licitação para comprar computadores. Só que licitação quem deveria fazer? O executivo. Então, em tese, você deveria mandar para o executivo. Doutor, só que o Poder Legislativo tem orçamento próprio. Então, você acaba fazendo uma função atípica, que é fazer o que? Licitação. E licitação é uma função do Poder Executivo. Então, a separação de leis no Brasil é relativa, não é absoluta. Nós temos legislativo fazendo funções do
executivo. E nós temos funções do executivo fazendo funções do judiciário. Por quê? Nós temos situações em que o executivo faz normas, cria normas, e o legislativo também faz também licitações. Enfim, nós temos funções típicas e atípicas. Doutor, o que é importante? Método da tripartição dos poderes e o livro é o espírito das leis. É muito raro cair essa questão, mas quando cai, ela vai cair encaixadinha em cima do Montesquieu. Barão de Montesquieu. Certo? Vamos ver se a gente consegue pegar uma palhinha do Barão de Montesquieu aqui. Barão de Montesquieu, o espírito das leis. Então, o espírito das leis. Vamos lá, o espírito das leis. Do espírito das leis, em francês, l'esprit des lois. Publicado em 1748, é o livro do qual Montesquieu elabora conceitos sobre formas de governo e exercícios da autoridade política. Suas teorias exerceram profunda influência no pensamento político moderno. Então vamos lá, a primeira parte do livro, da natureza de 3 diferentes governos. Existem 3 espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. Vocês perceberam aqui? Ele começou a falar então da separação. Aí vamos lá, daqui a pouco ele fala da separação, da ideia deste livro, livro 6º, da simplicidade, do luxo. Ideia do livro, segunda parte, da força ofensiva. Vamos ver aqui, Ctrl F, separação dos poderes. É nesse livro que ele fala sobre a separação dos poderes. Exatamente nesse livro. Vamos lá, artigo 5º, só para nós não ficar envolvido com Montesquieu. Parágrafo único do artigo 4º diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, todo mundo sabe que a comunidade latino-americana é o Mercosul. Então, aonde está previsto o Mercosul? No artigo 4º, parágrafo único. Dica 13. Dica 13. A dica 13 é de que o Mercosul está previsto no artigo 4º, parágrafo único da CF. Feito. Artigo 5º. Fecha as portas do artigo 4º e abrem-se as portas dos direitos e garantias fundamentais. Repeteco dos princípios. Doutor, preâmbulo. Pouca força normativa, serve como norte interpretativo das normas constitucionais. Não precisa ser reproduzido nas constituições estaduais. Muito bem? Não serve para controle de constitucionalidade. Não é norma. Ele serve como referência para os princípios. Qual que é a tese? Da irrelevância jurídica indireta. Pouca eficácia jurídica. Artigo 1º ao 4º. Primeiro, fundamentos. 2, separação dos poderes. 3, objetivos fundamentais. 4, princípios que regem as relações internacionais. 1, fundamentos. Sociediva plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Não é livre concorrência. E pluri ou pluralismo? Pluralismo. 2, separação dos poderes. Montesquieu, espírito das leis, método da tripartição dos poderes, e no Brasil é relativa. 3, objetivos fundamentais. Conga, erra, reprom. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Eu garanto o desenvolvimento nacional e erradico as desigualdades. Em 4, princípios que regem as relações internacionais. Paz, pessoa humana, independência nacional. Independência nacional e não. Isso não precisa nem começa com in. Então, se não acertar essa, aí tem que sair de lá para o psiquiatra. Será que in não começa com in da independência?
Aí é brabo. Uma vez tinha um aluno aqui que falava, vamos estudar direito penal. Falou, o que é direito? Eu falei, vixe, Maria. Aí quando eu falo direito, tem uma ciência. Ela falou, o que é ciência? Eu falei, passou em 2 concursos. Depois daquela eu acreditei que eu dou conta com todo mundo. Depois daquela eu falei, não, daqui não tem ninguém que não reprova, não. Paz, pessoa humana, precon. Paz, mnemônico pequeno e palavra grande. Paz, desorece. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio, concessão de asilo, cooperação, né? E igualdade entre os povos. Pessoa humana, precon, prevalência e concessão de asilo político. E não, independência nacional, não intervenção e autodefesa da paz. Fácil. Só lembrar que o mnemônico grande com a palavrinha pequena. E exatamente o contrário. Doutor, e a comunidade latino-americana é o Mercosul das nações. A não intervenção não é absoluta. A não intervenção, vamos lá, eu gostei da sua pergunta. Quando ela fala em não intervenção, na verdade, as relações internacionais. Na verdade é assim, o Brasil manda para os outros países, mas não como interventor, como auxílio. E a não intervenção é externa, mas há uma intervenção interna. Doutor, o Brasil, a União pode intervir nos estados? Pode. E os estados podem intervir nos municípios? Pode. O que o Brasil apregou é a não intervenção do Brasil em outros países, mas do Brasil em cima dos estados e dos estados dentro dos municípios tem intervenção? Então a regra para fora é não intervenção e a regra para dentro é intervenção. Foi boa? Foi boa. Beleza? E essa intervenção é a pergunta mais incrível que tem em direito constitucional. Nós vamos trabalhar ela, graças a Deus, eu sei explicar direitinho isso. Quando vocês olharem a intervenção, falar, doutor, mas que beleza que são os princípios constitucionais sensíveis, que a gente vai ver aqui. Mas deixa chegar. Artigo 5º, rapidão. O que eu quero falar para vocês aqui, eu quero falar uma coisa para vocês importante. Todo mundo olha aqui para mim, vamos começar aqui do comecinho, com uma pegadinha que todo mundo erra. Dica 14. Dica 14. Todo mundo erra uma perguntinha boba que só. Boba que só. Hein? Vocês percebem, nós estamos com 3 meses e pouquinho de aula, agora que nós estamos entrando no artigo 5º. Você vê, e tem cursinho que começa o artigo 5º, no primeiro dia de aula, meia hora de aula, já está no artigo 5º. E você fala, nossa, eu já vou passar, porque está louco. Com 2 semanas está terminando a Constituição, e o cara fala assim, dá para nós fazer ainda umas festas, uns lanches, e tem cursinho que tem festa a cada 3 dias, tem aniversário e casamento. Eu falo, gente, é tudo enganação. Tudo enganação. Esse país, infelizmente, a educação virou uma grande enganação. Beleza? Deixa eu falar a primeira dica para vocês. Dica 14. Artigo 5º. A primeira pergunta aqui, a pessoa tem que ficar com ela pronto, porque ela vai ler aqui dos direitos e garantias fundamentais. Então, o artigo 5º fala dos direitos e garantias fundamentais. Belezinha? Aí ele diz assim, artigo 5º, parágrafo 2º, rapidinho. Perdão, artigo 5º, parágrafo 1º. Artigo 5º, parágrafo 1º da CF. O que ele diz? Que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, aqui tem aplicação imediata. Aplicação imediata. Belezinha. Quando você olha o artigo 60, parágrafo 4º, vai falar das cláusulas pétreas. Belezinha. Primeira questão de concurso, as cláusulas pétreas. Quais são? Voto, direto, secreto, universal, periódico e facultativo.
Que mais? Separação dos poderes. Forma federativa de Estado. Ó, eu estou repetindo cláusulas pétreas, que já pela 8ª vez. Doutor, eu já reparei que o senhor faz sempre a mesma coisa. O senhor fica repetindo para a gente aprender. E depois, direitos e garantias o quê? Se aqui é fundamentais, aqui é individuais. Então, quais são as duas perguntas da prova? Cláusulas pétreas fala sobre direitos e garantias individuais. E o artigo 5º, quem tem aplicação imediata, é os direitos e garantias fundamentais. O senhor vai falar a diferença entre um e outro agora. Então, reparem bem, quem tem garantias é os direitos, perdão, quem está no artigo 5º são os direitos e garantias fundamentais. E as cláusulas pétreas falam de direitos e garantias individuais. Então, quem tem aplicação imediata? Os direitos e garantias individuais ou fundamentais? Fundamentais. É a aplicação imediata. Quer dizer que no dia 5 de outubro, estava valendo. Uai, doutor, mas então a regra é exatamente isso que vocês estão pensando. A regra é o seguinte: a aplicação é imediata, mas a aplicabilidade é plena, contida e limitada. A aplicação é uma coisa, a aplicabilidade é outra. O que é aplicação? Os artigos, os direitos e garantias individuais têm aplicação imediata. Verdade ou mentira, Thomas? Doutor, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quem é direitos e garantias individuais é cláusula pétrea. Segundo, se eles têm aplicação imediata, então não tem a limitada. Tem aplicação imediata, mas a aplicabilidade é plena, contida e limitada. O que é aplicação e aplicabilidade? A aplicação está valendo a partir de hoje. Está valendo, entrou em vigor. Mas pode ser aplicado? As normas de aplicação imediata estão valendo, mas não podem ser aplicadas. Viu que jogo de palavra mais terrível do mundo? CF, artigo 60. CF, vamos aqui, Ctrl F, 60. Olha o que fala das cláusulas pétreas. A Constituição não será objeto de deliberação. Cláusula pétrea pode ser alterada? Pode. Todo mundo diz que não. Pode. Ela não pode ser abolida, mas alterada para melhor pode. Cláusula pétrea é o que? É o tijolo, o alicerce da Constituição. Existe cláusula pétrea explícita e implícita. Eu já falei cláusulas pétreas implícitas. Princípios constitucionais sensíveis, forma republicana, regime democrático. Que mais? Sistema de governo. Isso tudo é cláusula pétrea implícita. E a explícita é forma federativa. Então preste atenção. Os direitos e garantias individuais têm aplicação imediata? Não. Quem tem aplicação imediata é os direitos e garantias fundamentais. Muito bem. Então, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Aplicação, já entendi. E, doutor, se os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, então não tem plena e contida e limitada? Tem aplicação imediata, mas a aplicabilidade é plena, contida e limitada. Eu já falei o que é hoje: plena, imediata, direta e integral. A norma já nasce pronta. Está valendo, está pronta. A contida está valendo, está pronta. A limitada está valendo, mas não está pronta. Agora eu falei a diferença de aplicação e aplicabilidade. As três estão valendo, só que uma está pronta, não pode ser reduzida. Essa aqui está pronta, pode ser reduzida, e essa aqui não está pronta. Mas as três têm aplicação imediata. O que é tem imediata? Está valendo. A partir de hoje tem que cumprir essa regra aí. Feito. Dica 15. Ah, doutor, eu achei que o constitucional era chato. Constitucional é o melhor trem do mundo. Vamos lá, dica 15. Dica 15. Aula boa hoje, hein? Bastante dica. Vamos lá então. Reparem bem aqui, dos direitos e garantias fundamentais. Aí ele fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então,
Os direitos e garantias fundamentais é mamãe. E tem 2 filhinhos, individuais e coletivos. Quando ele disse que tinha aplicação os direitos e garantias fundamentais, já englobou os direitos e garantias individuais. Entendeu? Então, só que se eu dissesse que os direitos e garantias individuais têm aplicação imediata, nós esqueceríamos dos direitos coletivos. Então ele disse, olha, quem tem aplicação imediata é os direitos e garantias fundamentais, que tem 2 filhinhos, coletivos e individuais. Artigo 5º. Artigo 5º. Vamos que vamos. Dica 15, artigo 5º. Artigo 5º, inciso 1. A partir de agora, essa aula, mais uma aula e meia, ou no mais tardar 2 aulas, na aula 13 a gente vai estar com o artigo 5º pronto. Na aula 15 nós vamos estar até o artigo 20. Na aula 15 e 17 o 20. A 15 e 17 o artigo 20 ao 24. Na aula 18 ao 20 nós vamos fazer até a administração pública. 20 a 24 o processo legislativo. Vamos lá então. Dica 15, artigo 15, inciso 1. Princípio da isonomia ou da igualdade. Princípio da isonomia ou da igualdade. Presta atenção todo mundo. O princípio da isonomia e da igualdade. Feito, muchachos. Presta atenção. Pessoal que está aí, todo mundo em casa, fica atento agora. Nós estamos começando agora a beleza do artigo 5º da Constituição. Todas as pessoas no Brasil são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Muito bem? O que está dizendo aqui? Brasileiros e estrangeiros. Todos têm direito à igualdade no país. Doutor, brasileiros residentes no país? Residentes no país. Ele colocou a condição de que os estrangeiros fossem residentes. E o STF então viu que tinha um problema. Quer dizer, se uma americana e um americano estão na praia e a mamãe americana vem ter dores do parto e corre para um hospital público no Rio de Janeiro, ou que seja no litoral. Chega lá, de repente está sem dinheiro. O SUS vai atender? Aí o cara do SUS fala, olha, eu já estudei direito constitucional, continue vários, o senhor é residente no país, cadê o comprovante de residência? Não tenho, não, então o senhor vai ter que pagar. Na verdade, o STF viu que eles tinham dando uma barrelada aqui. Então, na verdade, o que hoje é posicionamento integral é que os brasileiros e os estrangeiros residentes, mas não residentes no país. Não importa se você é residente ou não residente, você tem direito igual aos serviços do país. Na verdade, nós temos algumas situações em que estrangeiros não podem. Doutor, brasileiros e estrangeiros têm os mesmos direitos? Os mesmos direitos. Então, em regra, 90% sim. Quais os direitos que não têm os brasileiros com os estrangeiros? É do artigo 12. 12, vamos ver? Do artigo 12. Artigo 12. 12, parágrafo 3º. Artigo 10%. 10%. Então, artigo 12, parágrafo 3º. Já vou matar ele aqui agora. Certinho? Então, preste atenção. Doutor, princípio da isonomia e da igualdade. Todos têm os mesmos direitos. Brasileiros e estrangeiros residentes e não residentes. Doutor, quer dizer que brasileiro e estrangeiro têm o mesmo direito? Na verdade, 90% dos casos, sim. Mas nós só temos uma única situação em que estrangeiros não têm os mesmos direitos de brasileiros, que está previsto no artigo 12, parágrafo 3º. Quais são os direitos que estrangeiros não possuem
iguais aos brasileiros. Vamos colocar aqui agora. Dica 16. Quais são os direitos em que os brasileiros têm diferença? Vamos lá? Doutor, brasileiros e estrangeiros têm os mesmos direitos? Residentes e não residentes, sim. Quais são as hipóteses em que direitos só para o quê? Brasileiros natos. Então, ele diz assim, é privativo de brasileiro nato. Você percebe que lá ele fala que tem direitos iguais, mas aqui diz que é privativo. Então, vamos lá. Qual é privativo? É privativo de brasileiro nato. MP3.com. É MP3 ou MP4? Vamos ver? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 1 com 3, 4, 5, 6, 7. Todo aluno fala que é MP3 e na verdade é MP4. Já vou explicar por quê. Então vamos lá. P. 4P. Depois M, depois C, depois O, depois M. Esses cargos são privativos de brasileiro nato. Só são esses, doutor. Depois nós temos mais 3 fora ainda. 3 fora. Quais são os que estão fora? Rádio e televisão com mais de 10 anos no Brasil. Presidente de rádio e televisão. Dono, né? Depois diretor de rádio e televisão com mais de 10 anos no Brasil. E qual outra hipótese, Daniel? Lembram? Quem que não pode também? Conselho da República. Tem que ser 6 cidadãos natos. Nós vamos colocar aqui agora. Vamos lá então. O que é que o P? Presidente da República. Presidente da onde? Da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado. E esse P aqui, apesar da gente colocar P, é vice-P. Para não esquecer o vice, senão fica... Então seria vice-P, né? Vice-presidente do que é ministro? Ministro da Defesa da Justiça. Todas as bancas dizem que é justiça, mas é defesa. Então, na verdade, não é justiça. Ministro da Defesa. O que é? Carreiras diplomáticas. Oficial de quê? Oficial das Forças Armadas. E ministro da Justiça ou ministro do STF? Ministros do STF. Ministros do STF. Ministros do STF. Todo mundo acha que resume aqui. E não é aqui. Nós temos mais 3 situações que é privativo de brasileiro nato. MP3 ou MP4? Nem existe mais MP3, agora a moda mesmo é MP4. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara. M, ministro da Defesa. C, carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro do STF. Até aqui todo mundo entendeu? Doutor, mais quanto? Mais 3 hipóteses que não estão no artigo 12. Vamos fazer aqui uma regrinha? Todo mundo presta atenção aqui. Doutor, que coisa mais linda. MP4.com. Que é o quê? Brasileiros e estrangeiros residentes e não residentes têm os mesmos direitos, salvo os direitos do artigo 12, que diz que é privativo de brasileiro nato. Quem que é brasileiro nato? Nascido no Brasil, né? Nascido no Brasil, ou nascido no exterior com pais e mães brasileiros a ser visto, ou que pai e mãe brasileiro com 18 anos venha morar no Brasil. Doutor,
Então preste atenção aqui todo mundo para a gente ir embora com a sensação a melhor possível, da melhor aula, da melhor manhã divertida igual nós passamos hoje. Artigo, dica 17. Presta atenção todo mundo aqui. Eu quero falar uma coisa para vocês. Lá nós temos o 1 com 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então preste atenção. Distinção de brasileiros natos de quê? De estrangeiros. Presta atenção aqui. Doutor, presta atenção aqui. Ó, essa distinção está aqui, ó. Todo mundo olha para mim, ó. Pessoal, todo mundo olha para mim, por favor. Essa distinção está no artigo 12. Artigo 12, parágrafo 3º da CF. Quantas tem aqui? 8. Agora vamos ver. Vamos ver aqui, todo mundo olha aqui. Vamos lá. Artigo 89. Artigo 89 da CF, inciso 7. Tudo da CF. Então o que diz aqui? O Conselho da República é órgão superior da consulta do Presidente da República. E dele participam 6 cidadãos brasileiros natos. Então exige que 6 brasileiros natos sejam integrantes do Conselho da República. Depois, artigo 222, aqui é uma hipótese, né? Aqui é uma e aqui é uma. Então, artigo 222 da CF, certo? Parágrafo 1º. Muito bem? E artigo 222 da CF, parágrafo 2º. Então, o que diz o 222, parágrafo 1º? Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total, certo? Sonora, deverão pertencer a brasileiros natos. A propriedade de empresas jornalísticas e radiodifusão é privativa de brasileiros natos. Então, olha só, propriedade de rádio mais televisão, brasileiros natos. E o artigo 222, a responsabilidade editorial, certo? Responsabilidade editorial também é de brasileiros natos. Aí ele diz aqui, a pergunta que cai na prova, ou de brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. Então a pergunta da prova está aqui, e a pergunta está aqui. Doutor, proprietário de rádio e TV e editor de rádio e TV é só brasileiro nato? Não, também é para brasileiro naturalizado. Há quanto tempo? Há mais de 10 anos. Aqui é brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. As bancas do concurso do Brasil inteiro vão dizer que há mais de 15 anos. E você vai pensar, desgraça, pelo menos uma. Pelo menos uma. Aí você fala, essa aqui não, que o doutor Ivar falou certinho. Eu lembro que ele falou 15 anos certinho. Eu lembro até o dia que ele puxou a cadeira. Com aquela barriguinha dele para frente e puxou a cadeira. E não sentou em cima hoje do apagador aí. Presta atenção. Princípio da isonomia ou da igualdade. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes e não residentes. Entendi. 90% dos casos têm direitos iguais. Salvo 8, 9, 10, 11. Salvo 11 diferenças. Quais são as 11 diferenças?
mp4.com. Presidente da República, vamos falar as 11. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, da Câmara, ministro da Defesa. Vai colocar da Justiça, mas ninguém vai cair nisso não. Depois, oficial das Forças Armadas. Depois, carreiras diplomáticas. E depois, ministro do STF. Depois, Conselho da República. Depois, proprietário de rádio e televisão e editor de rádio e televisão. Só que nos dois últimos, pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Para nós emborra. Aqui tem uma pergunta nojenta. Eu deixei para cá a última pergunta nojenta. A pergunta nojenta. Essa aqui a CESP adora. A CESP, cheia de graça, começa a fazer graça com o aluno e o professor não fala. Eu mesmo tive grande dificuldade com essa pergunta quando eu fui fazer e falei, ué, mas esse trem é do mal mesmo. Então, eles dizem que ministro do STF é de brasileiro nato. Então, algumas bancas de concurso colocam presidente do STF. Presidente do STF. Então, presta atenção. Presidente 1 do STF, TJ, do CNJ, do TSE, depois do TST, depois do MST. MST também, cara. Do MST. E depois do ABCDEF, G, e depois do militar, TSM, e depois do TST, já falamos? Depois TSE, já falamos. Já falamos, TST. Quais destes que é de brasileiro nato? Doutor, o senhor é um bicho degramado. Vamos lá. Para ser presidente do STF tem que ser ministro. Então, aqui é nato. Para ser presidente do STJ, não precisa ministro. Então, não é nato. Para ser presidente do CNJ, tem que ser presidente do STF. Para ser presidente do STF, tem que ser ministro. Então, é nato. Para ser presidente do TSE, é o presidente do STF, então é nato. O presidente do TST pode ser qualquer advogado. O do MST, qualquer safada. E do Tribunal Superior Militar também não precisa ser ministro do STF. Pode ser, não. Pode ser juiz, desembargador, não precisa ser ministro do STF, não. Não, também não. Na verdade, eu achava que eram só ser oficiais. E não é oficiais, é magistrados. Eu sempre achei que o presidente do TSM era oficial das Forças Armadas. E não é, é juiz. E o maior erro meu, da minha história, foi este. Que eu achei que o TST também era o quê? Por ministro do STF. Na verdade, o TST hoje, o presidente é o Ives Gandra. E o Ives Gandra é um doutrinador, escritor de direito trabalhista. Ele é o presidente do TST. Ives Gandra, vovô, já está com uns 80 anos, é o presidente do ST. Feito! Agora, 30 segundos para nós ir embora, que ninguém aguenta mais vontade de comer arroz com ovo e mandioca e carne moída. E aí fala que a comida vai ser light, vai ser só... Brasileiros e estrangeiros, residentes e não residentes. Doutor, boa. Salvo mp4.com. De última vez. Presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa, carreiras diplomáticas, 6 integrantes do Conselho da República e proprietário de rádio e televisão. E editor de rádio e televisão brasileiro
nato. Ainda aceita brasileiro nato com mais de 10 anos. Doutor, é bom estudar. E, inclusive, você... Doutor, por que a gente não consegue estudar assim em casa? Porque vocês percebem que isso aqui está no artigo 222. E nós estudamos o artigo 12. E nós, então, estamos ligando o artigo 1º com o 12, com o 222. Quando você chega no 222, você nem sabe onde que encaixa isso na Constituição. Por isso que você não consegue fazer as amarradas. Por isso que é bom quando a gente fala, ó, amarra por aqui que... Vamos lá. Na verdade, nós temos uma situação. O governador da Tocantins era boliviano. Prefeito e foi candidato a governador. Não ganhou, mas um grande prefeito. Diz que foi o melhor prefeito do país é um boliviano, sabia? Olhe na internet o que ele fez por Palmas. Lá o povo diz que é 100% de aprovação. Diz que o cara é humanitário e ele foi candidato a governador agora. Só que não derruba, né? Tocantins, aquelas famílias de gente safado lá, que quer o poder, gasta muito dinheiro. Resumindo, ele não ganhou por um nada. E aí foi essa consulta para no TSE se ele podia ser governador. Pode. Estrangeiro pode ser governador. O que ele não pode ser o quê? Presidente da República, nem do Senado. Pode, normalmente, pode. É. Sim, ele deve ser brasileiro. Mas eles devem ter verificado que ele é brasileiro, porque senão seria uma violação a uma norma constitucional, né? Não seria nem ilegal, seria inconstitucional, né? Mestre, não é que eu estou dando uma má resposta, mas eu acho que eles devem ter verificado que ele é brasileiro. Ou a denúncia era infundada, porque a Constituição deixa bem claro que não admite exceção. Gostaram da aula? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.